Olá, no programa de hoje mostraremos a clínica de uma enfermeira que deixou o hospital para empreender na área da estética. O trabalho de excelência de uma psicanalista e psicóloga especialista em liderança. E a história inspiradora de superação de uma advogada especialista em direito empresarial e que é mestre em filosofia. Tudo isso e muito mais agora no Viver e Empreender. Hoje a gente começa o programa falando sobre saúde e beleza. Uma enfermeira decidiu empreender e criou um consultório especializado em elevar a autoestima dos pacientes por meio de procedimentos estéticos. Vamos ver na reportagem. Uma enfermeira que transformou o amor pela anatomia humana e por melhorar a autoestima das pacientes em negócio. Formada em enfermagem, a doutora Fernanda Souza sempre gostou de cuidar de gente. Depois de anos de dedicação em centros cirúrgicos, ela viu a estética como ponte entre a paixão pela anatomia e a realização profissional. Eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que impactasse a vida de um número grande de pessoas e queria empreender também na área que eu escolhi, que eu me formei, né? Queria empreender, mas continuar sendo enfermeira. Então, depois que eu comecei a atuar no hospital, eu conheci o setor do centro cirúrgico, as cirurgias plásticas, tive esse contato com a área da estética e escolhi a estética, resolvi estudar, me aprimorar, né, fazer a pós-graduação na área e empreender na área da estética, que é uma área que cresce muito no nosso país. O Brasil é o quarto maior mercado de estética do mundo. Está atrás apenas dos Estados Unidos, da China e do Japão. Sabendo disso, a Fernanda decidiu investir em cursos e especializações na área. Além de ser enfermeira, eu tenho a pós-graduação em estética e também fiz vários outros cursos específicos para cada procedimento, cada técnica que é lançada no mercado. Então, os procedimentos injetáveis, por exemplo, de harmonização facial, eu tenho especialização em preenchimento, em toxina botulínica, bioestimulador de colágeno, fios de tração, fios lisos para estímulo de colágeno. Fiz também especializações para tratamento de acne, melasma. Das tecnologias também, depilação a laser, tem o curso específico do laser específico, porque tem vários tipos de laser. Ultraformer, que é o aparelho que faz o estímulo de colágeno. O laser Lavia também, antes de trazer para o consultório, precisei passar por um curso para aprender sobre esse laser e poder fazer a prática, fazer a aplicação aqui no consultório. E eu sempre busco estudar sobre tecnologias novas, seguras e que vão trazer um bom resultado para o cliente. O marido da doutora Fernanda, o Henrique, sempre apoiou o sonho dela. Sempre tive muita confiança no potencial dela, assim. Eu sempre tive bastante certeza de que ia dar certo. Quando eu conheci ela, ela atendia na casa da mãe dela, num quarto que ela tinha adaptado. E aí, assim que ela veio para cá, profissionalizou bastante, assim, no sentido de que aí ela tinha um espaço dela. Aqui a doutora Fernanda faz questão de atender cada paciente com muita atenção. A Rebeca é apaixonada por estética e foi uma das primeiras pacientes da clínica. Eu fiz uma rinomodelação, não foi com a Fernanda, porque ela ainda não faz esses procedimentos. Já fiz diversos outros procedimentos com a Fernanda na área dessa parte da estética. Já fiz botox, já fiz preenchimento labial, já fiz enzima, lipoenzima, tanto de papada quanto abdominal também. Limpeza de pele, outros procedimentos relacionados também à parte de massagem. Então, já fiz bastante coisa com a Fernanda, espero fazer muito mais ainda. E a Fernanda, ela é muito profissional na hora de indicar o que é adequado para o meu caso e não o que eu quero, né? Então, ela é muito profissional nisso, de falar, esse caso para você não é indicado esse procedimento, ou ficaria melhor se a gente fizesse nesse outro formato, esse outro procedimento. E eu sempre tive resultados muito bons, eu sempre saio muito satisfeita daqui e minha autoestima, ela melhora 100%. Segundo a doutora Fernanda, estética e saúde caminham juntas e buscar conhecimento é essencial para qualquer profissional da área. A doutora Fernanda é uma profissional que transformou a carreira com determinação, dedicação e coragem.
e se tornou uma referência na área dela. Então, promover a beleza vai além de cuidados físicos, mas também do bem-estar físico, emocional. Eu acho que unir a estética com a saúde, principalmente é isso. É você promover bons sentimentos, bem-estar para as pessoas, beleza e também autocuidado, amor próprio, para a pessoa se sentir capaz de sair daqui e conseguir ser melhor na vida, ser melhor nas relações dela. Muitas vezes ela recebe críticas no trabalho, ela recebe críticas em casa. Como ela vai lidar com isso se ela não está se valorizando? Então, quando a pessoa vem aqui, eu tento fazer com que ela entenda que ela tem um valor. Ela está se cuidando, ela tem o valor dela e ela precisa se amar. Então, acho que unir a saúde e a beleza, e a área da beleza é isso, é fazer com que a pessoa encontre esse bem-estar físico e emocional. Vamos conferir agora o bate-papo que eu tive com o fundador do Ronaldo Martins e Advogados, um escritório com mais de 30 anos de história no mercado corporativo e com atuação internacional. Hoje eu tenho o prazer em receber o Dr. Ronaldo Martins, ele que é CEO e fundador do Ronaldo Martins e Advogados. Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Estela. Vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Por favor, doutor. Então, comece falando sobre a sua carreira, a sua trajetória como empreendedor. Olha, a gente decidiu empreender montando o escritório depois de um bom período no mundo corporativo. Nós entendemos que a experiência que nós adquirimos foi muito grande e ela deveria ser repassada para outras empresas ou outros negócios. Então, decidimos abrir o escritório em 1990. Mas antes disso, você tem uma vasta experiência profissional. Gostaria que você contasse, doutor. Nós tivemos uma grande experiência, principalmente com a implantação da Fiat Automóveis aqui no Brasil, né? E posteriormente no Grupo Elebra, quando a família Guini perdeu a concessão do Porto de Santos. E foi uma experiência muito rica, porque foi uma empresa que saiu de 100 empregados para 5.000 depois de 5 anos, atuando em 7 áreas de negócios com tecnologia, pegamos a época da reserva de mercado, então isso exigiu muito dos seus profissionais. Então foi uma verdadeira escola, além de ser um trabalho, foi uma verdadeira escola profissional. E além do direito, você tem outras formações, né, doutor? Gostaria que você contasse. Para enfrentar um pouquinho a decisão de empreender, né, nós tivemos que avançar na parte acadêmica. Então nós tivemos, a minha formação começou em economia, aliás, é o curso que eu mais adorei. Depois fiz ciências contábeis e, por força da profissão, na época da Fiat, comecei o curso de direito. Então eu concluí os 3 cursos, né, para poder somar experiências profissionais no nosso dia a dia profissional. E aí, no começo da década de 90, você abriu seu escritório. Abriu o escritório. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Como foi esse começo? Quais desafios você enfrentou naquela época? Olha, foram grandes desafios, foi na época do Plano Collor, tivemos muitos desafios jurídicos pela frente, mas hoje o desafio se mostrou frutificante, porque a gente pôde trazer para o mercado uma nova visão dos trabalhos jurídicos para as empresas, voltados para os negócios, né? Deixamos de lado aquele juridiquês e entendemos que devíamos ter uma linguagem mais própria do corpo diretivo das empresas. Então, a linguagem do CEO, a linguagem do diretor financeiro, a linguagem do contador, a linguagem do porteiro, né? Isso foi muito importante para que a gente pudesse levar para eles aquilo que a gente tinha de melhor, que era a experiência profissional, a experiência do mundo corporativo para os negócios, né? Doutor, falando nos dias de hoje, qual é o grande diferencial do seu escritório? Olha, se eu puder retratar qual é o diferencial, ele está baseado num programa que nós denominamos internamente de Conheça o Seu Cliente, uma jornada pelos seus negócios. Isso tem sido muito gratificante, porque nem sempre os problemas que uma empresa tem, um cliente tem, aparecem somente da área jurídica, né? Então, esse programa começa pelo chão da fábrica e vai até o topo da organização, até o CEO, o CFO, às vezes o conselho de administração, né? Então, permite que o escritório tenha a efetiva noção do qual é o problema do cliente, aonde ele precisa realmente de um apoio, de uma estrutura, de uma segurança, né? Se não é simplesmente reativo, né? Nós temos que ser proativo. Então, esse programa tem sido muito gratificante para nós e tem nos permitido
trabalhar com esse diferencial, né? Em frente. Sempre em frente. Não tem como, né? Estou dizendo, o mundo evolui muito rápido. Doutor, tem alguma mensagem que você queira deixar que eu não tenha te perguntado? Algo para inspirar os nossos telespectadores? Não, eu acredito que o grande desafio é o nosso, que é transmitir para os nossos clientes a linguagem adequada e os clientes nos procurarem para receber essa linguagem, né? Então, é uma via de duas mãos que a gente procura estabelecer nesse relacionamento escritório, empresa, empresa, escritório, mundo jurídico, mundo dos negócios, né? Lucratividade com interesse social, respeito às normas, às éticas. Então, o que a gente gostaria é esse intercâmbio. Agora vamos conhecer o trabalho de excelência de uma psicóloga, psicanalista e empreendedora, que é referência quando o assunto é saúde mental, a doutora Lucy Ulloa. Se você quer que eu aprenda, ensina-me. O quê? Se você quer que eu faça, mostre-me como. Se você quer resultado, diga-me para quê. E se você quer que eu seja um talento no que faço, confie em mim e deixe-me ser. Lucy Ulloa. Psicóloga e psicanalista que sempre foi apaixonada pela arte de cuidar das pessoas. Estamos em São Paulo, no consultório da doutora Lucijane Ulloa, pós-graduada em Psicologia Clínica e Liderança. É aqui, neste ambiente bonito e acolhedor, que ela atende cada paciente com leveza, alegria e dedicação, características que ela construiu ao longo de mais de 3 décadas. A trajetória profissional da doutora Lucy começou bem cedo, aos 14 anos. Inquieta e curiosa, ela sempre quis fazer a diferença na vida dos outros. Sempre tive interesse por as questões sociais, né? Então, desigualdade social era uma coisa que me tocava muito desde pequena, até porque eu venho de uma origem simples, de uma origem que as pessoas tive que me adequar à sociedade, né, ao trabalho logo cedo. Então isso era algo que me chamava bastante atenção. Nas brincadeiras com os irmãos, ela já manifestava a vocação dela. Eu sempre tive esse cuidado com o outro, né? Então, a gente brincava ali de casinha, eu era a médica, eu era alguém que ia socorrer, que ia fazer alguma coisa. Eu nunca estava dentro de casa, quietinha, né? Sempre estava fazendo alguma coisa fora. Com uma experiência sólida em clínicas médicas, a doutora Lucy também trabalhou na área de recursos humanos de grandes corporações. Aos 22 anos, já atuava como líder de equipe de RH. Eu comecei a ser líder de grupo com 23, 24 anos, assim, eu já tinha uma equipe de outros psicólogos, enfim, pessoas que trabalhavam comigo. Então, assim, acho que a liderança para mim sempre foi algo natural, né, assim, de respeitar o espaço do outro, de não me colocar na posição daquela pessoa que sabe tudo, não fazia distinção de cargo, de classe social. Então, eu vou dar bom dia para essa pessoa, também vou dar bom dia para essa. Enfim, eu vou receber na minha sala as pessoas. Então, a ideia do trabalhar com porta, né, de porta aberta era uma ideia que já trazia comigo. E dessa coisa de reunião de equipe, né, de sempre, a gente tinha lá o nosso 10 minutos todos os dias, 10, 15 minutos, para falar da gente, né? Como é que você tá? Tem alguma coisa muito urgente para tratar hoje? Para saber do outro. Depois de muitos anos no mundo corporativo, ela decidiu abrir o próprio consultório em 2013. Neste espaço, ela acompanha e ajuda pacientes que buscam orientação de carreira e vocação, e outras questões como compulsão alimentar, ansiedade, fobia social e depressão. Segundo a doutora Lucy, a terapia é uma oportunidade de ressignificar capítulos desafiadores da vida. O objetivo dela é amenizar o sofrimento dos pacientes.
Exato. Quando essa pessoa, ela consegue sair do sofrimento, ou ela consegue, pelo menos, amenizar o que para ela era sofrimento. Não importa se é um sofrimento por uma relação de trabalho, por uma chefia ruim, por uma empresa que não cumpre os seus valores, a missão, se é um problema de família, enfim, autoestima, se é por um desastre, por, enfim, tantas coisas que a vida, que a gente está sujeito aí. Então, quando essa pessoa consegue olhar para ela e falar, nossa, né, assim, tô com vontade, agora tô indo para um propósito, é quando ela percebe que ela não precisa deixar de sonhar. Coautora do livro Mulheres na Psicologia, um dos objetivos dela é dar voz às mulheres e fazer com que elas valorizem a própria história. Além de cuidar das pessoas, a doutora Lucy Ulloa também é uma apaixonada por artes e empreendedorismo. E isso se reflete no dia a dia e nas consultas que faz. Para ela, quem quer empreender precisa se autoconhecer e jamais se acomodar. O empreendedor ele tem que abrir muito, né, os horizontes, né? Ele tem que primeiro acreditar nele, né? Acreditar no seu produto, né? Acreditar no seu sonho e divulgar isso para o mundo, né? Eu acho que eu nunca pensei em escrever, ser uma escritora, mas aí quando você faz isso, você tem essa oportunidade, você vê o quanto de verdade, né, o quanto de importância tem a sua história, né? Então você acreditar na sua história. Aqui no consultório, as paredes, né, parte das paredes, elas são paredes onde você pode desenhar, usar giz. Então é tinta giz, né? Porque eu entendo que você, dentro do consultório, você como paciente, você não precisa ser aquele paciente que senta ou que deita, né? Mas você pode ser aquele paciente que desenha, aquele paciente que coloca ali, simboliza. Então, para mim, a arte é isso, é a forma de expressão, né? A melhor forma de expressão do ser humano. Fazer o bem e curar o sofrimento humano é o maior propósito da vida da doutora Lucy. O meu sonho é de fazer parte, de fato, de uma grande clínica de saúde mental e onde esse espaço seja um espaço de cura, né? De cura do sofrimento humano e que a gente possa cada vez mais receber mais pessoas, né? E que a gente possa dar oportunidade para quem não tem e a gente, enfim, possa atingir um público grande, enfim, diversificado de pessoas, de condições, e que desse trabalho eu consiga construir um trabalho social. O que está acontecendo com a tal revisão da vida toda? Eu sou a doutora Natália Roxo e eu vou explicar um pouquinho para vocês dessa situação no nosso cenário brasileiro, tá? A partir de agora, a revisão da vida toda, ela está paralisada para trazer para a gente uma conclusão final, tá? Revisão da vida toda é o fato de algumas pessoas que contribuíram antes de 1994 com a Previdência e pedem uma aposentadoria com uma majoração, tá bom, pessoal? Então a gente tem uma paralisação no judiciário onde não teve uma conclusão final e ainda tende a demorar um pouquinho para discutir quem vai ter esse direito, a partir de quando vai poder entrar com essa situação e para quem vai valer. Tá? Então, se a gente teve alguém que se aposentou antes de 2019, ela tem o direito. Quem se aposentou depois de 2019 já perdeu esse direito. Então, como existe muito conflito de informação, a gente tem que esperar mais um pouquinho para bater esse martelo e decidir quem pode e quem não pode. Mas fica aqui a dica, procurem um advogado especialista e descubram se para você isso já está valendo, se você já pode solicitar esse tipo de demanda judicial para proteger esse direito futuro aí de muitos dos nossos idosos do nosso país.
Fiquem atentos para mais dicas aqui no Viver e Empreender TV. A saúde da mulher é um assunto de suma importância para toda a família. Sobre isso, eu conversei com uma médica ginecologista especialista em pré-natal de alto risco e parto humanizado, a doutora Paula Smith. E hoje eu tenho o prazer em receber a doutora Paula Smith, ela que é ginecologista, especialista em pré-natal de alto risco e parto humanizado. Olá, doutora Paula, é um prazer te receber aqui no nosso programa, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Muito prazer, muito obrigada pelo convite, com certeza é uma honra estar aqui. Eu que agradeço. Doutora, quem é a Paula Smith, médica, enfim, ginecologista que ajuda milhares de mulheres por ano? É difícil de dizer, talvez colocar em palavras, mas acho que você já tocou num ponto interessante, assim, a Paula médica, ginecologista, também é a Paula mulher. Eu não acredito que existem esferas separadas, eu sou só uma pessoa, eu sou a Paula, que é mulher, que identificou que gostava de cuidar de gente, e mais ainda que gostava de cuidar de mulheres. Então eu sou essa pessoa que também é mulher, que gosta de trazer esse cuidado, essa empatia, esse conforto no meu dia a dia como um valor próprio mesmo, e eu gosto de transmitir isso no meu atendimento, né, para as minhas pacientes, para os meus alunos, para todo mundo que eu tenho contato também no meio profissional. Como você pretende impactar a vida das mulheres ao longo dos anos, doutora? Eu acho que, primeiro, não só impactar mulheres para impactar outras mulheres, mas eu gosto de impactar homens para cuidar melhor de outras mulheres também. Eu falo isso com os meus alunos também da residência da Santa Casa, e eu falo isso com as pessoas que têm cuidados, cuidam de outras mulheres e que em algumas conversas começam a perceber que poderiam ter um cuidado diferente com uma mãe, com uma avó, com uma tia, que a vida daquelas mulheres foi mais difícil, né? Então eu gosto de pensar que toda essa conversa e esse espaço de autocuidado promove um nível de assistência mais próximo e mais íntimo, diferente de um afastamento que a gente está acostumado a ter em outros tipos de atendimento, aquele distanciamento, aquela separatividade. Eu acho que isso não tem mais espaço, eu acho que tem muita doação, mas tem muita união também. Vamos conhecer agora a história inspiradora da doutora Vânia Schutz, uma advogada, coautora de 3 livros sobre a atuação de mulheres no direito, mestre em filosofia e especialista em direito empresarial. Uma advogada com 24 anos de experiência, inteligente e antenada, a doutora Vânia Schutz se destaca pela vasta expertise no campo jurídico. Corajosa, ela alçou o voo solo no universo do empreendedorismo bem no início da carreira. A história dentro do direito começou quando ela era secretária de um escritório de advocacia em São Paulo, na década de 90. Eu vim do Rio de Janeiro para São Paulo, recém-casada, com a expectativa de conquistar o mundo. E aí, o meu primeiro trabalho foi no escritório de advocacia, e o dono do escritório, ele achou que eu tinha talento para coisa e me incentivou a estudar. Eu não tinha a menor perspectiva de ser advogada, eu não tinha isso como plano na minha vida, eu não tinha achado que a advocacia era a minha profissão, mas eu agarrei aquela oportunidade. Nessa época, ela cruzava a cidade de São Paulo de norte a sul todos os dias. Foram anos de muita dedicação e resiliência. A vontade de estudar e de evoluir foram os alicerces da carreira sólida que construiu até aqui. A história do escritório da doutora Vânia começou em 2003. Como eu já tinha passado tanta dificuldade no passado, agora que eu sou advogada, uma dificuldade a mais, uma a menos, não vai fazer tanta diferença, porque de onde eu vim e o que eu passei até agora, acredito que vai ser mais fácil. E aí eu resolvi, então, seguir carreira solo, montei meu primeiro escritório na rua 24 de Maio, no centro de São Paulo. Depois eu me mudei para Marconi e atualmente eu estou aqui no Alto da Lapa. A singularidade de Vânia vai além do jurídico. Com pós-graduação em filosofia e LGPD, ela incorpora os princípios filosóficos em sua prática profissional. Questionada sobre como aplica a filosofia no trabalho,
Vânia destaca a importância da reflexão ética e moral em suas decisões. Com uma abordagem direta e humanizada, ela é especialista em direito empresarial, direito trabalhista, de família e direito do consumidor. O empresário, ele não é empresário, ele é uma pessoa. E como pessoa, ele tem outros problemas. E não demora, ele vai se divorciar, não demora, o filho dele precisa de uma supervisão, um atendimento em pensão alimentícia, e a gente acaba abarcando para atender o cliente, porque o direito empresarial, ele tem essa amplitude, então não nos retira conhecimento, na verdade, amplia o nosso conhecimento para atuar também nessas outras áreas. Com esse mundo digital, eu percebi que os meus clientes estavam precisando de assessoria também nas questões digitais. E aí veio a LGPD, então eu resolvi fazer uma pós em Direito Digital para atender os meus clientes também nessa seara e não deixar ninguém aí passando dificuldade com toda essa tecnologia, com todas essas questões cibernéticas que nós temos. Coautora de 3 livros sobre mulheres no direito, a advogada é uma grande incentivadora da liderança feminina. Ela conta que sempre encarou as adversidades e transformou cada uma delas em combustível para crescer profissionalmente. Eu sou uma pessoa que eu nunca foquei nas dificuldades. Eu sempre foquei no objetivo. Então eu demorei para me dar conta que a questão de ser mulher me atrapalhava em muita coisa. Porque quando a gente não tem isso em mente, fica automatizado, você vai fazendo. Então, quando eu me dei conta, falei, nossa, tal dificuldade é porque eu sou mulher, ou a outra dificuldade é porque eu sou mulher, eu resolvi não focar nisso. Então, como eu lido com isso? Eu não lembro disso, e quando eu vejo que alguém está com algum tipo de restrição porque eu sou mulher, eu simplesmente demonstro que isso não afeta em nada o meu profissionalismo, a minha capacidade, e que não é uma atitude bacana da pessoa ficar medindo a minha inteligência pelo meu gênero. Prêmios como o da ANSEC e o Quality Brasil são testemunhos do reconhecimento da competência da doutora Vânia. Casada com um professor universitário, ela é versátil e inspira outras mulheres. A paixão dela por tocar piano, que vem desde a infância, e a companhia de seus cachorros complementam a personalidade multifacetada da doutora Vânia, que se define em um dos livros dela como uma pessoa inconformada. Sou a 10ª filha de uma família pobre no subúrbio do Rio de Janeiro. Fui criada num bairro pouco conhecido chamado Magalhães Bastos. Meu pai era um alfaiate e depois de adulto, casado e com filhos, foi fazer faculdade de letras, tornando-se professor. Minha mãe foi uma dona de casa que teve pouca oportunidade de estudar, tendo feito apenas o curso primário. A nossa vida era muito simples. Dentro de nosso contexto familiar, as meninas eram instruídas a casar-se e cuidar do lar, e os meninos eram preparados para ter uma profissão, qualquer que fosse. As moças até poderiam trabalhar antes de casar, mas após o casamento não era aconselhável. Nesse sentido, eventuais profissões aceitáveis para as mulheres eram de professora e de enfermeira. As outras profissões eram reservadas ao sexo masculino. E, diante de nossa condição financeira precária, muitas profissões eram tidas como inatingíveis para qualquer um dos filhos. Estudávamos em escola pública e éramos felizes talvez porque desconhecêssemos nossas limitações. Numa forma de proteção paterna, apesar de termos o incentivo ao estudo, não éramos levados a sonhar com aquilo que, em tese, não estaria ao nosso alcance. E eu vim parar no direito. Em um mundo onde os obstáculos muitas vezes parecem intransponíveis, Vânia é uma inspiração para quem sonha em trilhar seu próprio caminho no empreendedorismo jurídico. É meio clichê, mas não desista do seu sonho, porque às vezes a gente vê muita dificuldade e muita barreira e pensa, eu não vou chegar, mas chega. E antes de ir embora, eu quero te convidar para acompanhar o Viver e Empreender TV ao vivo na Rádio Capital. Anota aí, é toda quinta-feira das 6 às 7 da noite.
Também quero te convidar para seguir o nosso programa nas redes sociais. É @Viver e Empreender TV. Vou repetir, @Viver e Empreender TV. Todo o nosso conteúdo também está disponível no nosso YouTube, no @Viver e Empreender TV. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau!